Olá, camaradas. É, a minha fala de hoje vai ser sobre um texto que foi enviado pelo camarada Max no nosso grupo de debate do MPS Paraná. E esse texto aqui é um texto interessante assim para a gente refletir, né, sobre os vários significados que pode ter nos diferentes contextos a palavra socialismo. Então, aqui o que a pergunta que vai nortear a nossa discussão aqui é: quais países são socialistas, quais países não são socialistas? Mas a gente vai ver que as coisas não são tão preto no branco assim, porque depende da concepção que você tem sobre socialismo. Então, inicialmente, vamos ver o que fala o texto, né? Esse texto aqui no Young Pioneers Tours, né? É um site para, pelo que eu entendi, de turismo de países socialistas, mas posso ter entendido errado. Mas os pioneers são os escoteiros, né, de países socialistas. Então, temos lá países socialistas e comunistas em 2025. Monumento do Lenin, blá blá blá. Quais países serão comunistas, são comunistas, né, em 2025? São considerados comunistas. Vamos ver lá. É, os que operam sob o comunismo, aqui é uma tradução automática, mas os que operam, os que vivem sob o comunismo na concepção marxista-leninista, né, são, aqui ó, esses países se concentram no controle estatal das indústrias-chave, no planejamento centralizado e na busca pela igualdade social. Essa é a concepção de comunismo no autor, pelo autor, né? É, na visão do Marx, o comunismo é uma sociedade em que as relações de classe capitalistas são superadas. Então, é uma sociedade em que a propriedade privada dos meios de produção já não existe mais, e o que existe é uma sociedade não capitalista, né? Agora que tem sua produção voltada para atender as necessidades da população e não mais para atender às necessidades dos detentores dos meios de produção, ou seja, as necessidades de lucro dos empresários, né? É, bom, então aqui é considerado República Democrática da Coreia, China, Cuba, tá? Vietnã e Laos. É, esses são os países considerados comunistas aqui por esse site, né? Quais são os países socialistas agora? Vamos ver a concepção de socialismo. Socialismo, né? É, são países que implementam controle estatal significativo sobre recursos e indústrias, e enfatizando a equidade social e bem-estar, muitas vezes combinando controle estatal e formas orientadas ao mercado. Então, notem que a concepção de socialismo aqui é uma concepção diferente da concepção do Marx, do Lenin, do Mao, do Stalin, do Trotsky, de qualquer socialista é, dos antigos, né? Essa aqui é uma concepção mais flexível da palavra socialismo, né? Porque, veja, esses são países que acabaram. O que eles têm em comum aqui, né? Não, o Nepal eu vou falar pouco, eu sei muito pouco sobre o Nepal, sobre Nauru, Rojava, mas a Bolívia, a Nicarágua, Venezuela, né? Esses que estão mais próximos da gente, a Índia também. Enfim, é difícil dizer que existe. é, que são países socialistas. Não é que é difícil, não dá para falar que esses países são socialistas na concepção marxista do socialismo, né? É, por quê? Na minha leitura sobre Marx, né? Você tem socialismo como sinônimo de comunismo em muitos textos para o Marx. Ele vai tratar como sinônimo. É simplesmente uma sociedade posterior ao capitalismo em que as relações de classe são superadas, em que a propriedade privada dos meios de produção já estão superadas. Mas beleza, onde surge a distinção, né, entre socialismo e capitalismo? Vai aparecer muito frequentemente no Lenin, aparecer em outros autores, né, como Trotsky, mas você vai encontrar no Marx a separação, a discussão talvez no Crítica ao Programa de Gotha, em que ele separa, se concebe, né, o socialismo como uma fase é, transitória para o comunismo. Então, o comunismo seria essa fase mais avançada, é, em que, ah, em que já se estabeleceu, já se consolidou a superação do capitalismo e agora uma nova sociedade pode ser construída
sem mais a ditadura do proletariado, mas o socialismo é caracterizado pela ditadura do proletariado, ou seja, pela substituição das leis burguesas por leis que representam os interesses dos trabalhadores. Então, a supressão das leis burguesas pela força do Estado trabalhador agora, né? O Estado que representa os interesses do trabalhador. A gente não pode ver isso na Venezuela, né? Não foi superada a relação de trabalho capitalista. Na Venezuela ainda existe a detenção privada dos meios de produção. O que existe em comum entre Venezuela e Bolívia, aqui Nicarágua, são países que enfrentaram, né, a influência do Império Americano, né? Então, são países que lutaram pela sua soberania, mas não podem ser considerados países socialistas na concepção marxista clássica da palavra socialismo. Bom, e sobre os países comunistas, né, na palavra também, na concepção clássica, né, não seria a forma mais correta de se referir a esses países. São países que, obviamente, buscam atingir o comunismo ou estão em direção ao comunismo, né, por meio de suas políticas que são realizadas num governo socialista, né, num Estado socialista. Então, se superou em parte, né, pelo menos em parte da detenção dos meios, da detenção dos meios de produção por entes privados na China, em Cuba, Vietnã, Laos, República Democrática da Coreia. Aqui daria para até pensar sobre as diferenças entre os países, mas eu acho que é mais ou menos consenso que todos esses países aqui são socialistas, né? Há alguns anos atrás, há 10, 15 anos atrás, muita gente rejeitava a China como país socialista, é, muitas vezes porque tinha uma visão idealizada mesmo do que seria o socialismo, porque se olhava para a União Soviética, tinha saudade, ou porque olhava na experiência soviética um exemplo para todos os países seguirem, mas na verdade a China foi encontrando seu próprio caminho para o socialismo, né? Hoje em dia eu acho que é quase consenso entre a esquerda, entre os marxistas, que a China é socialista. É, os outros países são de menor importância, né? Pelo seu tamanho, mas o Vietnã, né? Também tem, tem, tem é meio consenso que é um país socialista, Laos, Cuba e República Democrática da Coreia nem se fala, né? É um país que realmente conseguiu superar é, quase todas conseguiu superar a detenção privada dos meios de produção e não só isso, né? Conseguiu desenvolver é, com a força do Estado da República Democrática da Coreia, tecnologia, qualidade de vida para os seus trabalhadores, um progresso técnico muito rápido nas últimas décadas, né? Bom, obviamente esses países aqui, se a gente olhar aqui, tá aparecendo aqui o Maduro, né? Ele tem um discurso socialista, eu acredito que pela forma do discurso, ele tem uma intenção socialista, mas obviamente ele não é um presidente de um país socialista, né? Isso é uma distinção que a gente tem que fazer. Não é porque uma pessoa, porque o Maduro está no governo e ele é socialista, por exemplo, que o país se tornou socialista, né? O socialismo é mais do que um presidente, né? O socialismo é a superação das relações capitalistas de produção. Espero ter contribuído com essas reflexões aqui. E aqui, imagina, né? Falar que esses países são socialistas, o Chile, né? O país mais neoliberal da América Latina aqui. Pode ter um governo atualmente lá do Boric, né? Boric. Como? Bom, enfim, o presidente do Chile pode até ter uma posição. Isso, Boric, tá certo. O Boric até pode ter uma posição à esquerda, mas obviamente o país não é socialista. Valeu, pessoal.